Muita alegria, eu, chefe Pedro Bagato, lhe trazendo mais uma receita, mais uma ideia super especial e dessa vez dando muita importância para o tucupi. O caldo da mandioca brava, esse caldo que é muito comum, utilizado na culinária amazônica, com o pato no tucupi, ou mesmo com frango no tucupi, uma rabada no tucupi. E hoje nós vamos fazer uma carne de porco, um porco no tucupi. A ideia que eu peguei aqui é como se fosse um lamen. Sabe o que é o lamen? O lamen normalmente é uma comida oriental, que é um macarrãozinho, sim, servido no caldo do porco, ou no caldo do peixe, no caldo do frango, com alguns legumes, e hoje nós vamos fazer como se fosse um lamen, só que não vai ter macarrão, lógico, nós vamos servir com a farinha de mandioca, mas no estilo lamen. Fica aí que no final dessa receita vai fazer todo sentido, vocês vão ver o sabor que vai ficar, é lógico, só vai dar pra ver, eu queria que todos aí provassem especial que vai ficar essa carne de porco. Vamos pra receita? E o processo que eu vou fazer agora, eu tô utilizando pernil de porco, aqui eu tenho pernil, eu tenho milho verde, tenho cebola, pimenta de cheiro, alho, jambu, uma variedade de ingredientes. O primeiro passo é temperar esses nossos pedaços, esses nossos cubos grandes de pernil de porco. Que eu vou usar o sal aqui, uma pimenta do reino, bem de leve, só para dar um sabor na carne, e uma pitada aqui de manjericão picado bem fininho. Poderia ser a chicória, pessoal, o coentro que eu sempre utilizo também. Nesse caso hoje eu vou ficar devendo a chicória porque eu não tinha. Mas da minha preferência seria chicória para utilizar aqui. E também, pessoal, umas raspinhas de limão. Então eu vou pegar esse raladorzinho e vou fazer umas raspas de limão aqui na nossa carne de porco para temperar. Esse processo pode fazer antes? Deve, é até melhor. Umas 4, 5 horas antes, até porque esses pedaços, esses cubos de porco estão bem grandes. E aqui nada mais que eu vou mexer. O sal com o manjericão, deixar bem temperado, como eu falei, pode colocar o suco do limão se você quiser também. É a gosto e de preferência temperar com antecedência. Agora nós já vamos colocar essa carne de porco, dar aquela dourada e fazer o cozimento dela no tucupi junto com os temperos e depois fazer a montagem. Vocês vão entender no processo. É muito simples de fazer, mas sim fica muito diferenciado aí para você que quer uma comida mais leve ou mesmo uma janta super saborosa. É lógico, é muito a gosto, você pode fazer com a carne de porco, com a carne de frango, com a carne bovina. Bom galera, porco temperado em panela aquecida, um fio de azeite, pode ser óleo na panela. Normalmente eu utilizo colocar um açúcar para dar aquele caramelizado, para a carne ficar mais dourada. Dessa vez eu não vou utilizar, eu vou dourar a carne de porco, mas não vou utilizar o açúcar para não ficar tão dourado, porque eu quero manter mais a cor do tucupi. Então primeiro dourar essa carne de porco de todos os lados antes da gente fazer o... Então primeiro dourar essa carne de porco de todos os lados antes da gente colocar tanto os temperos para dourar também como o tucupi para cozinhar. Então com paciência, conforme vai dourando, a gente vai virando e deixando ela bem douradinha no ponto antes de começar a cozinhar. Porco bem dourado, aí vocês vão ver como é simples essa receita. Doura o porco de todos os lados, pouquinho de azeite. Agora nos temperos, é tomar cuidado. Por quê? Primeiro nós vamos entrar com um pouco da cebola. Mas não é toda a cebola, é um pouco. Porque um pouco nós vamos utilizar dela também crua, sem estar aqui tostada. Então um pouco da cebola, o alho vai na sua totalidade, pode colocar todo o alho aqui. Sem problema nenhum para tostar junto com a carne também. A pimenta de cheiro, nós vamos colocar quase toda ela, vamos deixar um pouquinho para servir ela também crua. E a pimenta murupi, que é uma pimenta ardidinha da nossa região, eu vou colocar tudo aqui também, ela no nosso caldo. Tá? Então uma regrinha aqui que a cebola e a pimenta de cheiro a gente deixa à parte, não coloca. E não estava nos nossos ingredientes, mas eu vou colocar uma raspinha de gengibre. Um toque super oriental e dá um sabor bem especial, sem muito exagero, um pouquinho mesmo, pessoal, ó, bem de leve, como se fosse uma colherzinha de chá. Beleza? Agora nós vamos deixar esses temperos dar uma tostada aqui também. Deixa eu dar uma mexida aqui. Deixa dar uma tostada nos temperos também, antes da gente entrar com o caldo do tucupi e o milho verde para cozinhar junto, eu vou mostrar para vocês. Doura a carne, doura os temperos, o chefe sempre fala que cor é sabor. Então por isso dourar bem. E agora a gente vai finalizar. Vamos vir com o tucupi
aqui, direto na panela, nesse tostado aqui que a gente pegou da carne de porco, no tostado dos temperos. E nós vamos colocar também o milho verde, que eu cortei ele em 4 partes. Vou cozinhar ele junto aqui com a carne de porco e com o tucupi. Um detalhe, pessoal, é que é interessante a gente ajustar o sal, mas nesse caso eu vou deixar para ajustar o sal mais no final da nossa receita. E legal que assim, eu coloquei aqui na panela de pressão para ter uma agilidade. Mas você pode fazer numa panela sem ser panela de pressão, só vai demorar um pouquinho mais. Mas dá para fazer também, é o tempo de cozinhar a carne de porco, já está pronto e nós vamos montar para vocês verem que capricho de prato que ficou aqui. O que eu vou fazer agora, a galera da Amazônia sabe fazer de cor, que é o que? Finalizar com as folhas do jambu. Então o nosso porco no tucupi, nós vamos finalizar com umas folhas maravilhosas, um talhe tudo da folha do jambu. Então a gente vai colocar aqui o jambu, as folhas, e nós vamos colocar também uma cebolinha picada. Não esquecendo que é nesse momento que eu vou ajustar o sal. E eu já provei um pouquinho do caldo, tá precisando de uma pitadinha só. Então é uma pitadinha que eu vou colocar. E aqui nada mais do que só dar uma mexida. O jambu só com esse calor que tá aqui, ele já cozinha praticamente bem rápido. E aí é fazer a montagem do nosso lamen, que não tem macarrão, mas do nosso porco no tucupi. E aí eu vou colocar a cenoura, vou colocar o milho que está cozido, vou colocar ovo cozido que eu cozinhei à parte também. Vou fazer uma montagem e vocês vão entender como vai ficar esse nosso prato super completo e maravilhoso com carne de porco hoje. E o leite de coco, pessoal, que estava faltando também, ó, só para dar um pouquinho de gordura para esse nosso caldo de tucupi. E dar uma quebrada um pouquinho no sabor forte. E super combina quando a gente coloca o leite de coco nessa combinação do tucupi, bem pouquinho para ele não predominar o sabor também. Porco no tucupi, meio que estilo um lamen, só que com farinha de mandioca bem amazônico. Receita especial. Bom, pessoal, não preciso nem falar. Cozimento da carne do porco perfeita, os legumes, tudo muito bem agregado nesse caldo de tucupi. Coloquei a cenoura in natura, se você quiser dar uma refogada ou uma branqueada nela pode, cebola também, isso tudo a gosto. O milho já está cozido porque cozinhou no caldo do tucupi. E assim como o macarrão que você pode fazer, a ideia da farinha é fazer aquele pirãozinho, que todo mundo já sabe aqui na Amazônia. Então faz um pirãozinho, tem aqui um pedacinho da carne de porco também, um pouquinho da cenoura, pode pegar o ovo, que eu deixei o ovo gema mole. É meio que uma pegada oriental, mas utilizando vários ingredientes da Amazônia. Espero que tenham gostado dessa receita bem simples, fácil de fazer, mas muito saborosa, e para quem às vezes até trabalha no comércio de alimentação, eu tenho certeza que essa ideia super combina aí no seu restaurante também. Um grande beijo, Deus abençoe, obrigado pelo carinho. Uhum.